Agora sim, agora o negócio está funcionando. Estamos aí gravando a nossa quinta aula. Meu pai, essa é a quinta aula da nossa matéria Hermenêutica e Exegese número 1, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 28 de junho de 2022, terça-feira, repito, 28 de junho de 2022, essa é a quinta e antepenúltima aula da nossa matéria de exegese, hermenêutica e exegese 1. Agradecemos de coração o esforço de todos vocês, né? Acredito que vocês oraram aí que a tempestade aqui passou. Foi um negócio assim, e olha, com todo respeito, eu não tenho medo de chuva, de furacão, já passei 2 furacões aqui nos Estados Unidos, já passei um tufão na China, mas hoje baixou uma chuva que, olha, deu para tremer a terra, né? Mas que chuva! E aqui eu estou na área do Golfo do México hoje, eu estou a 2 horas da minha casa, devido que meu cunhado teve uma emergência, foi viajar ao Brasil e nos pediu, né, que eu e minha família pudéssemos estar aqui fazendo companhia à esposa e viemos aqui de mala e cunha. Então, eu não estou hoje no meu escritório. Esse aqui é o escritório que o nosso cunhado, né, gentilmente nos cedeu para que dessemos aula. Muito bem, página 10. Continuamos falando sobre o contexto literário da Bíblia. Nesse tipo de contexto, logicamente, identificaremos que as palavras somente fazem sentido dentro das frases, e estas em relação às frases anteriores e posteriores. Devemos, então, procurar descobrir a linha de pensamento do autor. Fazer-nos a seguinte pergunta é de vital importância. Eu não sei se vocês têm um hábito de, quando estão lendo a Bíblia, um texto da Escritura Sagrada, repito, não sei, desconheço se vocês têm esse hábito. Se não tem, e não estou aqui recriminando que você não tem esse hábito, tá? Porque hábitos são coisas que devem ser desenvolvidas, né? Os psicólogos ensinam que para você desenvolver o hábito, você leva de 21 a 28 dias. Então, se você não tem esse hábito, preste atenção, você vai ter de 21 a 28 dias para desenvolver este novo hábito, que é fazer a seguinte pergunta, quando você lê um texto da Sagrada Escritura. O que o autor está dizendo e por que o diz exatamente aqui? Olha a perguntinha. O que o autor está dizendo e por que o diz exatamente aqui? Deixa eu dar um exemplo para vocês de um livro da Bíblia Sagrada difícil de interpretar. Não, o livro do Apocalipse, não. O livro do Apocalipse é dificílimo de se interpretar. Agora, tem um livro que a maioria não percebe. Ele é muito difícil de se interpretar. Vamos lá. Adivinhe. E muita gente lê e pensa que ele é fácil, mas não, ele é muito difícil. Para mim, Ezequiel, Daniel... Não, tem um outro que é mais difícil. E muita gente diz que... Romanos, pastor. Como? Romanos? Não. No Antigo Testamento? É no Antigo. Já dou a dica. Está lá no Antigo. Esse é difícil. E eu vou explicar por que ele é difícil. Deuteronômios. Não. Cântico. Não. O chutômetro está funcionando forte. Números. Não. Pastor, eu estou falando por mim, né? Eu estou falando por mim. Não, mas tem um que, quando você começa a lê-lo de ponta a ponta, se você ele fracionado em partes, ele não é difícil. Mas se você lê ele como um todo, estão me entendendo? Como um todo, de ponta a ponta, aí você vai chegar à conclusão. Meu Deus, o que é isso? Cantares, pastor. Não. Não é? Não. Para mim é difícil. Para mim é difícil demais. Mais difícil ainda. Gente, a menos que vocês passaram batido na leitura desse livro e não perceberam
o nível de dificuldade. Sabe qual é? Ó, olha a cara que vocês vão fazer. Gênesis. Gênesis. É muito difícil de lê-lo. Eu vou explicar por quê. Por 3 razões. Muita gente lê Gênesis como fosse uma narrativa cronológica, e não é. Parte do livro de Gênesis você segue uma linha no tempo. Mas não sei se alguém já percebeu que há um momento que Mandalu, boa noite, bom rever a senhora. Paz. Está um pouquinho cansadinho, eu sei disso, mas é pesada aqui a vida na América, eu sei disso. Preste atenção. Temos a impressão, algumas vezes, quando lemos o livro do Gênesis, que ele segue uma narrativa na linha do tempo, cronológica, mas não sei se alguém já percebeu que há momentos que você está lendo o livro de Gênesis que ele dá uma parada assim, tac, abrupta, repentina, brusca, e entra numa outra temática que não tem nada a ver. Não sei se alguém já teve essa experiência. Está lendo, está acompanhando. Um exemplo, vida de Abraão, Isaac e Jacó. Está lendo. De repente, dá um corte, dá uma parada violenta e você fica perdido, não sabe do que se trata. Alguém já teve essa experiência ao ler o livro do Gênesis? Você está lendo e procurando compreender uma narrativa cronológica, mas, de repente, ele para e dá um corte pesado e você fica perdido. Deixa eu dar um exemplo aqui que muita gente não percebe. Quando nós lemos a vida de Abraão, no capítulo 12, nós nos esquecemos de ler o capítulo 11. Se você não sabe, há um gap, há uma lacuna de 25 anos entre o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro de Gênesis. Se nós lermos o livro de Gênesis com uma sequência linear, em linha reta, a gente vai acabar se perdendo. E isso acontece quando você presta atenção. Quando você lê o capítulo 11 e o capítulo 12, você vai ver que tem coisas ali que não faz sentido. Porque no capítulo 12, nós vemos, como muitos ensinam, que é a chamada de Deus a Abraão. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é interessante. Muito interessante. Esse é o chamado contexto literário da Bíblia. Gênesis capítulo 12. Abra sua Bíblia, por favor, que eu tenho que demonstrar isso para você tomar essa conclusão. Isso aqui é interessante demais. Capítulo 12, versículo 1 de Gênesis. Eu vou esperar que todos estejam com a Bíblia aberta. O irmão Elton foi ali buscar alguma coisa, eu quero a máxima atenção. Está voltando. Capítulo 12, livro do Gênesis, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Muita gente começa a analisar a vida de Abraão a partir deste texto, mas não é daqui. O correto seria você lá no capítulo 11. Capítulo 11 de Gênesis. Aí você tem que buscar a árvore genealógica de Abraão. Sobretudo, o pai. Quem foi o pai de Abraão? Alguém se lembra? Terá. Quem foi o pai de Terá? Aí, no caso, eu estou agora apelando para o avô de Abraão. Alguém se lembra? O nome do avô de Abraão. Você não é obrigado a saber. Mas se você é um atento leitor, preste atenção, não estou querendo dizer que você seja desatento. É Sem? Não. Para nós entendermos certas coisinhas no livro do Gênesis, a gente tem que se prender o que? A detalhes. Esse é um problema que a maioria de nós temos. Eu tinha esse problema, não vou dizer que eu não tenho dificuldades ao ler a Bíblia. Tem também, ou vocês pensam que não. Tá? Mas eu já aprendi com os anos, e com a graça de Deus, claro, a contornar a leitura em certos pontos. Não, mas o chutômetro hoje, a unção do chutômetro está forte hoje, gente. Procura anotar para você não esquecer. Sabe por quê? Porque nós lemos certos detalhes que não damos importância, mas nós temos que dar importância a esses detalhes para a gente, lá na frente, chegarmos a certas conclusões. O avô de Abraão chamava-se Naor. Naor.
Gênesis capítulo 11, versículo 24. Vamos começar a ler. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Terá, então, já sabemos que é o pai de Abraão. Viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. Observa o detalhe aqui, plural. Filhos e filhas. Qual é a conclusão que eu chego? Que Terá não foi filho único de Naor. Ele teve irmãos. A Bíblia aqui, olha que interessante, a Bíblia aqui não dá detalhes. Quem foram os filhos na sua totalidade e quem foram as filhas na sua totalidade. Mas a Bíblia faz questão de registrar desses filhos de Naor apenas o nome de 3. Faz um highlight, aí você agora vai descobrir quais os filhos de Naor que a Bíblia fez questão de apresentá-los. Olha só. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Olha que interessante. Deixa eu voltar no 24, para a gente entender isso aqui. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Então, já aprendemos aqui. Naor, pai de Terá. Consequentemente, Naor, avô de Abraão. Concordamos? Concordamos, sim ou não? Vocês não estão concordando, então alguém está perdido na poeira. Deixa eu ler de novo. Gênesis 11, 24. Gente, isso aqui temos que colocar atenção. Se a gente não colocar atenção, a gente vai escorregar na maionese. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Qual a conclusão que chegamos? Naor, pai de Terá. Naor, avô de Abraão. Concordamos com isso? Entendemos perfeitamente isso? Amém. Verso 25. Viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. Aqui não se menciona os nomes, mas diz que teve filhos e filhas, e a Bíblia não diz quantos, e os seus nomes. Mas aqui a Bíblia nos chama a atenção de um detalhe muito estranho. E viveu Terá. Quem é esse Terá? Pai de Abraão. 70 anos. Muita atenção. E gerou Terá quem? A Abraão, a Naor e Arã. Olha o detalhe estranho, gente. Naor, que estranho, né? Gerou a Terá. Terá viveu 70 anos. Então, quando ele completou 70 anos de idade, ele foi pai de quantos? De 3. De 3 filhos. E quem eram eles? Abraão, Naor e Arã. Alguém está percebendo aqui um negócio interessante? Naor era avô de Abraão. Avô de Abraão. Mas Naor também teve um neto chamado Naor. Alguém percebeu isso aqui ou não? É como fosse, um exemplo, Wilson casou com irmã fulana, gerou Miguel. Miguel casou com a Joana e gerou Wilson. Ou seja, irmão Wilson, o avô, e o Wilson, neto. Quantos estão entendendo, gente? Então, nós temos aqui avô e neto com o mesmo nome. Mas isso era normal na cultura caldaica, porque isso aqui são caldeus. Ou não são judeus. Anote isso aí, por favor. Abraão não era judeu. Era caldeu. Tinha raízes ligadas à futura Babilônia, que até então não existia. A Babilônia ela veio existir 500 anos depois de Abraão.
Aonde eu quero chegar? Essa é a dificuldade do livro de Gênesis. Vai e volta no tempo. Vai e volta no tempo. Há eventos que seguem uma linha. 1, 2, 3, 4. Mas tem eventos que faz assim, ó. 1, 2, 3, 4 e para. 3, 4, 2, 1. Volta para trás. E depois avança. Isso chama-se estilo de feedback. Vai lá na frente, apresenta uma narrativa e depois, quando chega no ponto, ele volta atrás, o quê? Explicando detalhes daquele espaço de tempo entre um ponto e outro. E isso causa dificuldade para o leitor do livro de Gênesis. Agora eu pergunto, quem escreveu o livro de Gênesis? Alguém se lembra? Moisés. Moisés viveu no tempo de Abraão, ele era contemporâneo, que contemporâneo quer dizer, viveu na mesma linha de tempo de Abraão, sim ou não? Não, a diferença é de mais de 750 anos. Mas então, como é que Moisés teve esses detalhes ali na ponta do lápis, ou na ponta da caneta, ou na ponta da pluma? Fácil. Fonte de revelação, ele recebeu revelação direta da parte de Deus, e fonte histórica escrita, através de tabletas de barro. Tabletas de barro? Como é que é isso? Irmãos, o papel foi inventado pelos chineses no século XI. Não existia o papel. Então, a única forma de registrar algo era através de tabletas de barro que Moisés usou para escrever o Pentateuco, ou a Torá, ou os 5 primeiros livros da Bíblia. Os pergaminhos começaram a surgir a partir do século X, século X antes de Cristo, ou seja, no templo já de Salomão, Davi, Esdras, Neemias, os pergaminhos, né? E os papiros passaram a existir. Mas até esse tempo, todo o registro escrito eram em tabletas de barro. Pegava-se o barro molhado, uma caneta, tipo um estilete de ferro, e se escrevia ali. Olha que trabalhão que dava para escrever os livros da Bíblia. Em outras palavras, Moisés usou muitas tabletas, né, de barro para fazer o registro exatamente de toda a narrativa dos 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos continuar lendo aqui. Olha só. Verso 27. Repito. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Arã. Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Anote isso aqui. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então, Arã, olha outra situação que também pode causar confusão. Irmão de Abraão morre. Aonde ele morre? Em Ur dos Caldeus, porque está aqui bem claro no texto. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo da terra do seu nascimento, Ur dos Caldeus. Verso 29. Alô, atenção aqui redobrada. E tomaram Abrão, não é Abraão, é Abrão, e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca, pai de Isca. Tudo junto em família. Olha que os casamentos em família eram completamente normais, não implicava em questão de incesto, porque eram caldeus, não hebreus. Vira lá para o verso 30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos.
Olha aqui o que revela o verso 31. E tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã. Então, qual era o nível de parentesco de Ló e Abrão? Vamos lá, se você está entendendo a leitura do texto. Pastor, eles eram sobrinho, né? Quem era sobrinho de quem? Ló era sobrinho. Mas o interessante que eu vi aí, não me chamou atenção, foi Sarai. Sim, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos para o parte, porque aqui tem um negócio bem enroscado. Porque, Vamos a lá. Bíblia fala que Sarai era irmão de Abraão. Aí dá para ver que ela é sobrinha também. Aí tem um negócio bem enroscado. Vamos lá. E tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu, preste atenção nisso aqui, ó. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até onde? Até onde? Arã. O mesmo nome do irmão de Abraão, Arã, é o mesmo nome da cidade para a qual eles foram na saída de Ur dos Caldeus. Estão percebendo? Isso causa dificuldade, sim ou não, gente? Isso causa dificuldade. Se você não lê o texto com atenção, você vai confundir a pessoa com a cidade. E, coincidência ou não, tinham os mesmos nomes. Então, vamos lá. Exatamente quando é que Deus fala com Abraão? Preste atenção. Ele fala com Abraão quando ele estava onde? Em Ur dos Caldeus. Mas a minha pergunta, Abraão vai direto para Canaã? Não. Ele para aonde? Em Arã. E o que aconteceu no trajeto entre Arã e a terra de Canaã? Resposta. Passaram-se 25 anos até que Terá morreu. Quando Terá morre, Deus volta a falar com Abraão. Como é que é? Vamos lá ler o texto. E foram os dias de Terá, 205 anos. E morreu Terá. Aonde? Aonde? Em Arã. Estava faltando 800 quilômetros para eles chegarem a Canaã. Fizeram uma viagem de 1.600 quilômetros de Ur dos Caldeus até Arã. E ficaram em Arã 25 anos. Como é que eu sei isso? Porque o versículo 1 do capítulo 12 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A maioria de nós lemos esse texto pensando que Deus aqui estava falando com Abraão no princípio de tudo. Mas Deus aqui está o quê? Renovando o pacto com Abraão. Em outras palavras, era necessária a morte de Terá, porque Terá era o patriarca da família caldaica. Quando nós estudamos o pano de fundo, o contexto literário e cultural, descobrimos que os caldeus, eles eram chefes de tribo. E ninguém podia fazer nada se um chefe de tribo não autorizasse. Então, Terá segurou a chamada. Isso aqui não é uma dedução. Isso aqui não é uma hipótese. É quando você estuda o contexto histórico e o contexto literário. Então, Abraão ficou com um certo impedimento na vida dele de atender a chamada de Deus. E esse impedimento, estranhamente, foi quem? O seu próprio pai. Eles ficaram 25 anos parados em Arã. Quando morre Terá, que era o impedimento para o prosseguimento da chamada de Abraão, Deus volta a falar com Abraão. Isso aqui não é dedução minha, não. É só você ler o contexto do capítulo 11 e do capítulo 12, e você vai encaixar direitinho. 25 anos. Isso é muito comum
dentro do livro de Gênesis. Se você ler o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, você vai encontrar o mesmo problema. E nós somos ensinados a ler como fosse uma única linha da história. Deixa eu dar um outro exemplo bem rápido, para você ver que o livro de Gênesis é difícil de se interpretar. Capítulo 14, primeiro versículo. Aqui tem um conteúdo histórico que 90% daqueles que leem, incluindo pastores, eles ficam no ar. A quem está se referindo isso aqui? Olha só, capítulo 14, primeiro versículo. E aconteceu que nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tildal, rei de Goim. Desse capítulo 14, versículo 1, se você não conhece o contexto histórico, você não vai ter a mínima ideia de quem se refere às pessoas que estão sendo mencionadas aqui. Aqui dentro tem o nome de um personagem da história universal, que ficou conhecido como o cabeça, preste atenção no que eu vou dizer, tá? Gostaria que você anotasse. A história universal reconhece esse homem como cabeça intelectual do que hoje conhecemos como Código Civil. Todo o Código Civil que existe na maioria das nações espalhadas pelo planeta Terra são baseadas nos escritos que este homem deixou em tabuinhas, em tabletas de barro, chamado códigos. E este é um personagem, quando você estuda História Universal, ele é um dos mais mencionados, se não o mais importante. E o nome dele está aqui nesse versículo. Só que não está como a História Universal conhece, porque a História Universal dá o nome dele caldeu. Mas lembre-se que aqui a Bíblia está dando o nome em hebraico. Quem vocês imaginam que seja essa pessoa? Caso vocês tenham ouvido falar. Ele é o mentor intelectual de todo o Código Civil que corre as nações hoje. Tudo começou com ele. Encontraram as tabletas deste homem, e este homem foi considerado o cabeça. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês pensarem, se é que vocês já ouviram falar sobre este homem. Vamos lá. É da Bíblia? Tá, o nome dele está aqui nesse versículo. Eu quero que vocês identifiquem a ele, fazendo a ligação com a ligação com a história universal. Ele é muito famoso, gente. Pastor, é um dos 4 reis, porém eu não tenho essa base, conhecimento agora desse rapaz, não tem como eu alinhar isso aí para o senhor. Vou dar um tempinho. Vocês vão ficar assustados. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar desse homem. Posso estar muito enganado. Se eu estou enganado, eu como ser humano, tenho a tendência de eu me enganar, com certeza. Acabei de mandar uma fotografia agora dessa tableta, que, na verdade, é uma pedra enorme, que foi encontrada há mais de um século em escavações. Está lá no grupo. Ó, está aqui. Isto. Vamos ver se vocês identificam quem é esse personagem. Não consegue identificá-lo? Nós vimos ele na aula de geografia, não foi? Maravilha, irmã Nalu. Vamos lá, irmã Nalu. Corre atrás para pegar os seus 75 pontos. Eu sei que eu ia falar meio errado. Jesus da glória. Vamos lá. Solta, solta. É Código Murai, mas aí acho que é código... não é Código Murai, é Código Amurai. Não, irmã Nalu. Meu Deus, tão pertinho. O que tem a ver? É o Código Hammurabi mesmo? Não, vocês estão pronunciando o nome errado. Ei, Jesus da glória. Código de Amurai. Não, tá errado. Hamurai. Tá difícil. Anote aí.
Código de Hammurabi. Hammurabi. A-H. Murabi. Agora, onde está o Hammurabi aí, nesse versículo? Vamos lá, se vocês podem identificá-lo. Porque Hammurabi é um nome caldeu, mas o nome dele está em hebraico. Ninguém imagina onde está? Eu estudei isso há muito tempo. Ui, pastor, gostei da Estou tentando lembrar seu Aranfel aí. Pastor Anrafel é o Hammurabi. Anote aí, este Hammurabi que a Bíblia fala é o Anrafel. Anrafel, rei de Sinar. Sinar foi a base de qual civilização? Vocês se lembram? Isso é importante. Sinar foi a base da mais poderosa civilização dos tempos antigos. E já digo, mais poderosa que o próprio Egito. Se vocês vão ter que anotar. Babel? Babel, exatamente. 75 pontos. Dou com prazer para a irmã Vanessa. Ô, irmã Vanessa, isso é coisa do INSE. O INSE é uma coisa... Tá tomando banho, nem escutou, pastor? Não, mas foi o INSE, foi a unção do INSE. A unção do INSE. Parabéns, irmã Vanessa. Anote aí. Sinar foi a base de Babel, ou do Império Babilônico. Pastor, então o negócio é difícil, para vocês verem que o livro de Gênesis ele exige visão, conhecimento histórico e literário. É um livro muito difícil. Mas isso daí, pastor, licença, mas isso daí ligou muito na geografia também. Também, mas geografia e história estão ligados, não tem como você desassociar. Quando você estuda história, obrigatoriamente você estuda geografia. E quando você estuda geografia, você tem que estudar história. Agora, quantos de nós nos damos o trabalho de dedicarmos-nos à leitura da Bíblia olhando esses dois contextos, o histórico e o geográfico? Que a resposta, menos de 10%. Por isso é muito fácil eu pegar um texto na Bíblia, isolá-lo e dar a interpretação que achar por bem. Aí começam as heresias. Então, pastor, peraí, então a maioria de nós somos ensinados a ler a Bíblia erradamente? Infelizmente, sim. Mas isso eu tenho observado de 30, 20 anos para cá. Não sei se o pastor Juarez se lembra, né? O pastor Juarez mais ou menos regula a nossa idade. Lá no passado, as escolas dominicais, elas jogavam pesado. Não era, com todo respeito, aquela liçãozinha, não estou menosprezando, por favor, não entendam isso como menosprezo. Não era aquelas liçõezinhas, né, caldo ralo. Era caldo grosso, correto, pastor Juarez? Era lição de caldo grosso. O aluno de escola dominical, nos anos 70, 80 e 90, ao fazer isso aqui, ó, transpirava. E tinha que ser um professor ali, ó, como diz o nordestino, bem cabra, bem macho, bem preparado, porque não era qualquer pastor de igreja da Assembleia de Deus naqueles anos que colocava um professor de escola dominical sem uma base bem consistente. Hoje, infelizmente, parece que qualquer um pode ser professor de escola dominical, com todo respeito. Eu não estou falando isso por menosprezar, nem me colocar melhor, nem o pastor Juarez, né, que somos praticamente da mesma época, mas hoje, infelizmente, se ensina muito caldinho ralo. Aí você pergunta, uma pergunta básica, como essa que acabamos de fazer agora. Leva essa pergunta para os membros da sua igreja. A irmã Vanessa, que é professora de escola dominical, leva essa pergunta para os seus alunos de escola dominical. Eles vão patinar no gelo. E não vão saber responder. Por quê? Porque isso não é mais ensinado. Mas por que isso é tão importante? Irmãos, é importante para entendermos o significado daquilo que está na Bíblia. Do contrário, nós vamos misturar o significado literal, simbólico e figurado. E aí nós vamos fazer uma salada terrível na correta interpretação do texto. Vamos avançar um pouquinho? Você vai se assustar um pouco hoje. Tem mais coisa aqui que vai te abalar. E eu vim hoje para abalar você. Para você entender que ler a Bíblia é uma tarefa maravilhosa, desde que
eu me dedique a esta tarefa. Quando eu não me dedico a essa tarefa, esqueça-se. Vamos lá. Vamos a um exemplo prático do contexto literário da Bíblia. Já falamos de um exemplo, vamos a outro. Vamos reconhecer que o autor tenciona dizer: quando Jesus disse, eu sou a porta, João 10, 9, entendemos essa expressão como comparação. Observemos atentamente que não é a única aplicação específica neste caso, ou seja, de ser unicamente uma comparação. Agora, observe o que Jesus disse. Quando Jesus disse, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, sua intenção, preste atenção, sua intenção era que a palavra fermento simbolizasse a doutrina de grupos. Quem sabe o que é fermento? Alô? Quem de vocês sabe o que é fermento? Alguém sabe o que é fermento? Em poucas palavras, me diga o que você entende por fermento. É vé da massa. Não. O que é, não estou falando o resultado do fermento. O que é, na verdade, qual a função de um fermento? Reação química que altera o produto. Rapaz, irmão, isso agora rasgou. Reação química, como é que altera esse produto? Vamos lá. Não, irmão Wilson foi técnico, maravilha. Lavoisier tinha que ouvir isso da boca do irmão Wilson. Ele ia dizer, meu garoto. Mas qual é, na prática, o que é o fermento? É uma reação química que faz o quê? Interage com o produto para ter um resultado diferente daquilo que estava consistente. E qual seria esse resultado na prática? Qual seria? Uma nova massa, no caso do pão. Uma nova massa. Mas qual seria o resultado ali na cara? Na cara. Estou esquecendo, gente. Crescimento. Crescimento. Faz crescer a massa. Alguém faz pão em casa aqui? Não, né? Por isso, né? Eu sou o único que faço pão. Eu me dou o trabalho. Eu raras vezes, não estou me dizendo que isso é luxo da minha parte. Eu compro pão. Raras vezes. Eu, como judeu, aprendi a fazer o kosher. Alguém já ouviu falar do kosher? O kosher é o pão sem fermento. E a massa cresce. Como é que é? Impossível. Um pão, a massa de um pão cresce sem fermento. Mas os judeus têm essa técnica. Passa a receita para nós. Mas vocês não vão gostar do sabor, a menos que vocês se acostumem. É um sabor muito diferenciado. Mas cresce, gente. Você fica assustado. Parece mágica. Quando você vê a massa crescendo, você, tá cheio de fermento. Não. O judeu nunca come pão fermentado. Guarde isso. Mas eu posso passar, não é segredo, entendeu? Eu posso passar a fórmula. Você tem que comprar uma massa especial que vende nos mercados. Ela é um pouquinho mais cara que a massa normal que se usa, né? Para fazer os pães e os bolos. Irmã Vanessa. Eu já comi. A minha sogra trabalhou por muitos anos com judeus e ela aprendeu a fazer. Não gostei mesmo, não. O sabor é muito diferente. Você tem que amar muito a cultura judaica para comer um kosher, né? Mas o sabor, para quem gosta de pão, né? Quando eu fiz um kosher uma vez na minha casa em Boston, pastor, isso parece areia. Então você já teve a experiência de comer areia? Porque tem criança a criança aprende a comer areia na praia, come barra, aquela coisa toda, mas se é um gosto de areia, eu não sei. Mas para quem está acostumado a comer pão fermentado, pode ser um gosto de areia. Mas vamos lá. Fermento se usa para crescer a massa. Então, olha aqui que Jesus está usando essa expressão, né? Jesus está dizendo aqui que a intenção era que a palavra fermento simbolizasse a doutrina de grupos. O que quer dizer fermento na Bíblia? Mistura, confusão, pecado. Anote aí. Fermento na Bíblia significa mistura, confusão, pecado. Guarde bem isso. Quando a Bíblia usa a palavra fermento no sentido simbólico, ela aponta para pecado, aponta para mistura, aponta para confusão. Isso é muito interessante. Quando Jesus disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa,
ele esperava que o paralítico obedecesse esta palavra de comando. Porque isso aqui é uma palavra de comando. Levanta-te, toma tua cama e vai para casa. Isso era uma ordem que Jesus estava dando. Jesus não estava sugerindo nada. Ainda dentro do contexto literário, faz-se importante conhecermos também as duas formas de melhor interpretarmos o texto em questão. O que é o contexto literário? Eu tenho que identificar qual o estilo do contexto da literatura da época. E aí só tem duas formas para nós interpretarmos. Interpretar lexicalmente. Que palavrinha feia! Lexicalmente. Vem de léxico. Léxico quer dizer dicionário. Alguém tem dicionário aí na sua casa? Alguém tem dicionário de língua portuguesa ou português e inglês? Alguém tem? Alguém tem? Sugiro, tenha um dicionário da língua portuguesa, tá? Deixa eu ver aqui se eu posso recomendar algum para os irmãos, porque se eu não faço na hora, qual é a tendência? Eu acabar de esquecer. Me permitam aqui. Dicionário da língua portuguesa. Eu creio que o Amazon tem dicionário. Quem não tem um dicionário da língua portuguesa em casa, por favor, me deixe saber. Irmã Mary, irmã Rosilene, irmã Vanessa, perfeito. Dicionário da língua portuguesa. Ok, vou recomendar. O que vocês preferem? Formato eletrônico ou papel? Alguém aqui prefere eletrônico, papel? Quem prefere o formato papel? Papel. Eu Papel. gosto mais papel. Papel. Formato eletrônico. Alguém tem preferência por formato eletrônico? Tá, vou mandar então os dois formatos. Deixa eu ver aqui. Os precinhos são salgados, mas se você quer tomar como investimento vai ser perfeito. Ok. Acabei de enviar agora o Mini Aurélio. Você pode clicar lá, vai dar lá na página do Amazon. E nós temos aqui um outro. Deixa eu ver aqui se eu posso enviar esse aqui. Pronto, está aí no grupo, tá? Um no formato eletrônico, e outro no formato papel. No formato papel está na base de $54. É caro, né? A menos que você consiga que alguém do Brasil possa lhe trazer. Né? Pelo Amazon você consegue por R$ 54,97. Ele é um mini, ele não é o completo, gigante, né? O grande Aurélio, mas ele é muito bom. Eu tenho esse dicionário e tenho o grande dicionário da língua portuguesa pelo Kindle eletrônico, R$ 24,99. Recomendo, se você não tem um dicionário da língua portuguesa, que você tenha. É importante, porque no momento que você está lendo a Bíblia, gente, não vai ter jeito, você vai ter que recorrer a um dicionário. Alguém já tem essa dificuldade? Está lendo a Bíblia, e aí se depara com uma palavra que você não entende, nunca viu da vida. Alguém já teve essa experiência? Alguém já teve essa experiência? Repito, isso aqui é material, gente, de estudo. Você não pode estudar a Bíblia não tendo um dicionário de língua portuguesa. Pastor, está muito caro. Então, se você conhece um familiar, um amigo, que volta e meia está indo ao Brasil, então peça para trazer do Brasil, que fica, claro, de 3 a 4 vezes mais barato, certo? Caso você ache um pouco inacessível para o seu bolso. Do contrário, temos essa ferramenta que é através do Amazon. Então, vamos lá. Então, um dicionário é um léxico. Então, vamos entender qual a importância de se interpretar pela linguagem dos dicionários. É conhecer a etimologia, a origem e a evolução histórica de um vocábulo, das palavras, o desenvolvimento histórico de seu significado e seu uso no documento sob consideração.
Esta informação pode ser conseguida com a ajuda de bons dicionários, é o que eu acabei de mandar para vocês, os 2 melhores dicionários da língua portuguesa. Viram da página. O uso de dicionários nos levará a notarmos cuidadosamente o significado da palavra sob consideração nos diferentes períodos da língua hebraica, aramaica e grega, e nos diferentes autores do passado. Presta atenção, gente. A maior dificuldade nossa com respeito à leitura da Bíblia é que a Bíblia não foi escrita originalmente em língua portuguesa. Vou repetir. A maior dificuldade nossa na leitura do texto bíblico reside no fato que a Bíblia não foi escrita originalmente em língua portuguesa. Primeiro fato. Segundo fato, Ferreira de Almeida, entenda isso com todas as letras, ele se esforçou ao máximo, gente, ao máximo, para dar a melhor tradução da Bíblia em língua portuguesa. Mas se você estudar a fundo, Ferreira de Almeida não era um erudito, isto é, ele não era um especialista no estudo do hebraico, do aramaico e do grego koiné. Ele era um estudante, como muitos são, né, do hebraico, aramaico e do grego koiné. Mas foi um homem esforçadíssimo, um homem a quem Deus usou muito, entenderam? E, através do seu limitado conhecimento, Deus usou maravilhosamente. Só para vocês terem uma ideia, se você estudar a vida de Ferreira de Almeida, que é o tradutor da Bíblia em língua portuguesa, ele morreu nas Ilhas Molucas, flechados pelos índios ali nas Filipinas em 1687. Então, ele não conseguiu traduzir a Bíblia até o final. Ele parou no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. E aí os discípulos, né, os aprendizes, os estudantes, os alunos de Ferreira de Almeida se esforçaram a dar a continuidade da sua obra. Mas o grande problema que Ferreira de Almeida não teve tempo suficiente de preparar alunos que pudessem ter um pouquinho de conhecimento como o dele. Então, a primeira tradução da Bíblia completa vem acontecendo em 1817, da língua portuguesa. Olha que problema. Então, a língua portuguesa ficou sem uma Bíblia completa até o ano de 1817. Em 1817, quando o rei de Portugal, Dom João VI, né, que havia fugido de Portugal por causa da invasão das tropas de Napoleão na Península Ibérica, que ele trouxe ao Brasil, né, autores portugueses versados no hebraico, no aramaico e no grego, e esse grupo de intelectuais foram os que ajudaram a influenciar um grupo de evangélicos brasileiros para completarem a tradução da Bíblia em língua portuguesa, para finalmente, em 1817, ser emitida a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa. Então, eu posso dizer a vocês, sem medo de errar, que a tradução da Bíblia que nós temos hoje é um milagre em língua portuguesa. Essa aqui é uma tradução que sofreu muito para chegar com uma certa qualidade nas nossas mãos. E ainda, infelizmente, não é a melhor tradução da Bíblia que se conhece, mas é considerada a 5ª melhor tradução da Bíblia no mundo. Não é a primeira. A primeira já está provado, é em ucraniano. A 2ª é em alemão. A 3ª melhor tradução da Bíblia está em inglês. A 4ª em francês. E esta é a 5ª. Mas glória a Deus que, com tantos percances, problemas e limitações, ainda podemos dizer, para a glória de Deus, nós temos a 5ª melhor tradução da Bíblia no mundo. Só Ferreira de Almeida são 9. E das 9 traduções Ferreira de Almeida, as 2 melhores, anote aí, as 2 melhores traduções de Ferreira de Almeida. Almeida Corrigida Fiel, conhecida como ACF, Almeida Corrigida Fiel, e a ARA, Almeida Revista Atualizada. Essas são as 2 melhores traduções da Bíblia em língua portuguesa. As outras começam a ficar um pouquinho abaixo, entendeu? Depois, a 3ª melhor é a ARC,
1969. Almeida Revista Corrigida, 1969. Porque ela tem Almeida Corrigida, 1995 e 2009. Foi lançada recentemente a nova Almeida Atualizada. Está também sendo considerada uma boa tradução da língua portuguesa, mas ainda com certas deficiências. Indubitavelmente, o inglês, só para você ter uma ideia, é ainda o idioma que tem maior número de traduções e de excelente qualidade. São 26 traduções no inglês. Mas evite a NIV, a New International Version, ela não é boa. Essa tradução em inglês, realmente, ela deixa muito a desejar. Se você lê inglês, anote aí, a New King James Version, NKJV, New King James Version. A ESV, ESV, English Standard Version. E a NRSV, New Revised Standard Version. Essas são as melhores traduções da Bíblia em língua portuguesa. Nós seremos obrigados a falar um pouquinho dessa matéria, né, sobre as traduções da Bíblia, tanto em português como também em outros idiomas. Irmã Vanessa. Não era bobeira, é só que na escola da minha filha eles só aceitam a New King James Version. New King James Version. É excelente tradução, muito boa. Tem a King James Version, que era de 1611, uma tradução arcaica, de um inglês muito antigo, de 400 anos. Né? Por exemplo, no inglês moderno você diz you have no. Né? No inglês arcaico, thou hast no. Não se usa you, usa thou para dizer tu. Então, thou hast no, é bem antigo. Né? No inglês da King James se usa you know, vós sabeis, ao invés de you know. Então, evite, se você não domina bem o inglês, a King James Version. Use a New King James, que ela é excelente. Vamos avançar. Bom, interpretar lexicamente é pelo dicionário. Sintaticamente. Perfeito, irmã Meire. Perfeito, recebi a sua mensagem. Obrigado. Interpretar sintaticamente. O intérprete deve conhecer os princípios gramaticais da língua nos quais o documento está escrito, para primeiro ser interpretado como foi escrito. Aí temos uma enorme dificuldade, mas enorme. Vamos conhecer um pouquinho o mecanismo dos idiomas da Bíblia, só quem chegar ao bacharel. Por exemplo, o pastor Juarez já nos antecipou que vai estar embarcando para o bacharel. Nenhum de vocês é obrigado a embarcar até o bacharel. Eu creio que também o irmão Elton, pelo que eu entendi, ele vai embarcar lá direto e chegar no bacharel. No bacharel nós vamos conhecer várias matérias, incluindo os princípios de funcionamento do hebraico, do aramaico e do grego. Semana retrasada, alguns alunos de uma outra turma me perguntaram se eu dou aulas particulares de hebraico. Eu cheguei a dar, entre 2009 e 2013, a vários irmãos, né, presencialmente em Boston. Tivemos uma turma de 48 alunos e foi muito produtivo. Né? Nós dávamos às terças-feiras presencialmente hebraico e às sextas em grego. E foi muito bom. Né? Eu preparei 48 alunos em 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, e hoje estão aí. Né? Eles falam, escrevem, interpretam fluentemente o hebraico e o grego. Né? No dia da formatura deles, nós demos, né, como um presente para cada um deles, ganhou um exemplar do Antigo Testamento em hebraico e um exemplar do Novo Testamento em grego. Mas hoje eu não tenho, infelizmente, o tempo para dar um curso separado, avulso. Mas no bacharel nós vamos conhecer os princípios básicos de como funciona esses idiomas. Né? Só para você ter uma ideia, o hebraico se escreve da direita para a esquerda.
não existem vogais, A, E, I, O, U. E como é que descobrimos as vogais no hebraico? Eu vou mostrar depois a vocês, né, como se escreve, ou pelo menos textos, se usam sinaizinhos em cima, no meio e da parte de baixo das consoantes. Então, quando o aluno começa a entender o mecanismo de funcionamento dos idiomas bíblicos, fica mais fácil ele entender por que a Bíblia tem que ser interpretada sintaticamente. A função das gramáticas não é determinar as leis da língua, mas expô-las. Isso significa que, primeiro, a linguagem se desenvolveu como meio para expressar os pensamentos da humanidade. E depois os gramáticos escreveram para expor as leis e princípios da língua, com a sua função de exprimir as ideias. Para quem deseja aprofundar-se, isso é para quem deseja. Se você escolheu ou escolher ficar no raso, é uma escolha sua, entende? Não estamos aqui insinuando que você tenha que entrar na profundidade, entende? Como, por exemplo, ninguém aqui é obrigado a prosseguir o curso. Eu sei que alguns de vocês vai parar no básico e that's it, é o suficiente. Já outros querem um pouco mais de conhecimento, então vão avançar para o médio, outros para o bacharel. Quero acreditar, pode estar errado, né, que o irmão Elton vai querer ir até o final, até o doutorado, se até lá Jesus não voltar, né? Aí vai ser lindo demais, né? Desse grupo aqui, Elton Ottoni, doutor em teologia, para a glória do Senhor nosso Deus. Mas lá, quando ele chegar lá na frente, ele vai fazer isso aqui, ó. Gente, suei a camiseta, mas cheguei até lá, porque realmente, mas ninguém é obrigado, entendeu? Então, quem quiser ir na profundidade, amém. Mas vamos lá. Significa que primeiro a linguagem se desenvolveu como um meio de expressar os pensamentos da humanidade, e depois os gramáticos escreveram para expor as leis e os princípios da língua com a sua função de exprimir as ideias. Para quem deseja aprofundar-se, atenção, se você quer se aprofundar, olha a dica. Para quem deseja aprofundar-se, é preciso estudar a sintaxe da gramática grega, dando o principal relevo aos casos gregos e ao sistema verbal, a fim de poder entender a estruturação da língua grega. Isto vale também para o hebraico e o aramaico do Antigo Testamento. Deixa eu mostrar um texto a vocês, em uma tradução lá no Novo Testamento, que gera uma certa polêmica. Primeira carta de João. Abra comigo, por favor, na primeira carta de João. Primeira carta de João. Capítulo 3, versículo 9. Eu peço que, por favor, todos abram esse texto. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Eu não sei quantos de vocês hoje têm aí a Almeida, revista corrigida de 1995, porque você vai encontrar um grande problema, mas olha, grande, um big problem nessa tradução. Para alguém que tenha dúvida, olha só, você vai encontrar aqui, ó, edição revista e corrigida, edição de 1996. Todos estão vendo? Todos estão visualizando? Isso. Se você tem essa tradução, segura aí. Irmão Wilson, eu acredito que tem essa tradução. Pastor Juarez, está com essa tradução agora ou não? Não, está com outra tradução. Irmão Elton, está com essa tradução agora ou tem outra tradução? Só para eu saber. Não tem essa tradução. Tem que olhar aqui. Isso. Quem, além do irmão Wilson, tem essa tradução? Repita aqui, ó. Edição revista e corrigida, edição 1995. Quero saber, por favor, dê uma olhadinha aí. Irmã Vanessa, a senhora está com essa tradução, irmã Vanessa? Agora não, pastor, eu não sei a minha que eu deixei no carro. Ok, seria interessante depois dar uma olhadinha. Irmã Nalu, a senhora tem essa tradução ou não? É uma outra, perfeito.
Irmã Rosilene, tem essa tradução ou não? Seu áudio está fechado, sim. Edição de 95. Irmã Meire, a senhora tem essa tradução aí agora na Bíblia? Ó, essa aqui. Sim, eu tenho. Perfeito, excelente. Vocês que não têm, sem nenhum problema, vocês depois podem pesquisar. Olha o grande problema. Gente, isso aqui é para assustar um pouco. E é de propósito que eu estou fazendo isso aqui. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Preste atenção. Você que tem a ARC 1995. Qualquer que é nascido de Deus, preste atenção no que diz o texto. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Vamos lá. Prestou atenção no que você acabou de ler? Não, se não prestou, vou ler de novo. Isso aqui é sério, gente. Isso aqui é sério. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Lendo esse texto como está aí, o que a gente interpreta? Não estou percebendo, gente? Eu creio que está muito claro quando você lê esse Pastor, texto. o que eu observei ali, sem olhar o contexto, é claro, só pelo texto ali, eu não sei se é no âmbito espiritual ou se está falando literalmente de Jesus, mas se for olhar pelo âmbito, nós também que nascemos de novo, colocando no âmbito espiritual, nós não pecamos também. Não há pecado. Isso tem que ser explicado, senão dá margem a uma heresia violenta. Jesus é o único homem na Terra que veio sem pecado. Mas isso tem que ser... Eu colocando esse versículo em Jesus faz sentido. Mas o irmão está interpretando da maneira correta, mas a maioria, preste atenção, irmão. Irmãos, a maioria, quando lê esse texto, não vai olhar o ângulo espiritual e nem teológico. Vai analisar, assim, de primeira instância, o ângulo literal. Então, eu vou ler de novo o texto para vocês entenderem o problema que tem esse texto nessa tradução. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Então, esse texto está querendo nos dizer literalmente: quem nasce da parte de Deus não comete pecado, isto é, não tem possibilidade de cometer pecado. Isso é sério? Aí dá uma margem a um problema. E a coisa piora na seguinte frase, olha só: porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Estão entendendo agora? E não pode, ou seja, o texto aqui nessa tradução está sendo taxativo em afirmar que quem nasce em Cristo não tem possibilidade de pecar. E nós sabemos que isso não é verdade. Quantos estão conseguindo me entender, gente? Se a gente for fazer a leitura pelo literal. Pastor, Irmão Elton, ele interpretou pelo ângulo espiritual. Mas, repito, nem todos, 90% das pessoas que leem esse texto não vão interpretar pelo ângulo espiritual. Vão interpretar pelo que estão lendo. Irmã Ana Lu. na minha, que é a Thompson, ela está escrito: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aí está a correta tradução. Porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Perceberam? Agora eu vou pegar vocês o gancho. Não pode continuar pecando. No grego, esse texto verbal se chama aoristo. Que isso, pastor? É para você ver a importância do conhecimento da gramática do idioma original. E o tempo aoristo é toda ação que mostra o quê? Continuidade. Que na língua portuguesa é chamado de gerúndio. Alguém já ouviu falar do gerúndio ou não?
gerúndio. Não sei se você já conversou com português, pessoas nascidas em Portugal, tá? Temos, né, um amigo comum, pastor Juarez o conhece, pastor Manuel Arthur de Mello, pastor fundador do Ministério Assembleia de Deus Filadélfia, em Danbury, Connecticut. Hoje já é um pastor jubilado, aposentado. Estou mencionando isso porque eu convivi com ele durante muitos anos, e quando eu aprendi o português, porque o português não é o meu idioma nativo, creio que vocês sabem disso. Nasci no Brasil, mas nasci falando hebraico e espanhol, fui falar português a partir dos 14 anos. Quando eu comecei a aprender português, quem foi a pessoa que me ensinou português? Uma senhora nascida em um Algarve, sul de Portugal, chamada Cremilda. Ela me ensinou durante 5 anos a falar e escrever o português de Portugal. O mais engraçado é que ninguém acredita que eu não falo com sotaque de português. Mas quando você vê eu escrevendo, na maioria das vezes, por isso que quando eu escrevo as nossas apostilas, eu sou obrigado a passar ele por um tradutor ou um revisor eletrônico para o português do Brasil. Se eu for digitar a apostila como eu escrevo, vocês vão patinar no gelo, porque eu escrevo no português de Portugal. E o português de Portugal não usa o gerúndio. Alguém já percebeu isso? Nós brasileiros falamos estou fazendo, mas o português não diz estou fazendo, estou a fazer. Estou a pensar, né? Estou a calcular. Não existe o gerúndio no português ibérico, no português de Portugal. Alguém percebeu isso alguma vez ou não? Eu estou tão enganado assim. Não existe o gerúndio no português ibérico, né? Quando chamamos português ibérico, é o português de Portugal. Então, nós não falamos, né? Pelo menos vocês, não falam português ibérico. Eu falo português ibérico, mas em tantos anos que a gente lê o português brasileiro, eu sou obrigado a conversar o português brasileiro. Mas em casa, você pode não acreditar também. Se alguém me visitar na minha casa, eu converso português ibérico com a minha esposa, não com o sotaque do Portugal, tá? Mas a gramática da língua portuguesa usada em Portugal eu uso em casa. E me entendem perfeitamente, né? Estou a fazer, me dá o fato. Sabe o que é me dar o fato? No português de Portugal, me dá o terno, o paletó. Fato ou fatiota. O português ibérico nunca vai dizer fato, vai dizer facto. Facto. O português de Portugal, contacto, e nunca contato, e assim por diante. Eu estou dando esse exemplo porque a Bíblia dá esse mesmo probleminha. Agora estão me entendendo, gente? Esse texto aqui na Almeida, 1995, ela afirma que nós não podemos pecar, mas como a irmã Nalu disse, não pode continuar na prática do pecado. E esse é o problema que a Almeida tem, Almeida 1995, que ela não traz exatamente como está o tempo do aoristo grego, que fala o quê? De continuidade. Isso é uma tremenda dificuldade. Eu vou mostrar para vocês. Os probleminhas, não é que a RC 1995 é uma má tradução. Você tem que estudar bem para não incorrer em problemas de interpretação. E para concluirmos, conhecermos os 2 outros requisitos de suma importância no auxílio da correta interpretação do texto, dentro deste mencionado contexto. Existe a lei da dupla referência bíblica. Olha que coisa importante. Este é mais um requisito que o intérprete necessita ter em conta. São os textos que, ao mesmo tempo, abrangem um evento, fato, acontecimento e outro remoto. O tempo de momento não me vai permitir, mas se você ler com a máxima atenção, preste atenção, se você ler com a máxima atenção os textos de Isaías 61:2, Lucas 4:19, Gênesis 22:13, João 1:29 e Apocalipse 13:8, eles falam do mesmíssimo assunto. Vamos ler pelo menos 2 deles,
tá? Para não ficar em branco. Isaías 61, 2. Isaías 61, 2. Isso aqui é lindo, gente. Quando a gente começa a entrar nessa praia, meu Deus, você não tem vontade de sair dessa praia nunca mais. Isaías 61, 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Mas o que diz Lucas 4,19? Vamos a Lucas 4,19. Lucas 4,19. Apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar um ano aceitável do Senhor. Ué, é igualzinho? Claro. Jesus está... Lembra-se desse evento? Jesus entrou numa sinagoga e aí deram o livro da lei para ele ler. Quando ele abre o livro da lei, ou o rolo, na verdade, não era o livro, era o rolo, ele vai abrir aonde? Em Isaías, capítulo 61. Então o registro de Lucas 4,19 é a menção. Alô? Estão me entendendo? Quem está me entendendo, gente? É a menção do texto hebraico de Isaías 61, 2. Vamos a Gênesis 22, 13. Gênesis? O que Gênesis tem a ver com isso? Gênesis 22, 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Espera aí, agora me confundiu. Ok, Lucas 4,19 e Isaías 61, 2 tem uma ligação. Mas e qual a ligação com Gênesis 22, 13? Alguém pode me dizer? Vou repetir a pergunta, preste atenção na minha pergunta. Se eu leio Isaías 61, 2 e Lucas 4,19, eu encontro facilmente uma ligação, uma conexão. Concorda comigo? Sim ou não? Vou repetir a pergunta, alguns não estão prestando atenção. Se eu leio, como acabamos de ler agora, Isaías 61, 2, e eu leio Lucas 4,19, eu vou encontrar o quê? Uma conexão, uma ligação de temas e assuntos. Concordamos ou não? Perfeito. Mas o que tem a ver com Gênesis 22, 13, que acabamos de ler agora? O cordeiro que foi enviado no lugar de Isaac. Isto, mas não é o cordeiro, presta atenção, irmã Ana Lu. Está escrito, né? Carneiro. Por que não cordeiro? Vamos lá. Que o suposto era ser cordeiro, mas aparece o carneiro. Tem um negócio estranho aí. A irmã Ana Lu está no caminho certo. Talvez ela não está se lembrando o porquê das coisas, mas ela está no caminho perfeitamente certo. Vamos lá. Se você me dá respostas... Mas o que isso tem a ver com o ano aceitável do Senhor? Eu vou lhe dar 75 pontos, irmão, me destrinchar esse mistério. Quem me destrinchar esse mistério pela hermenêutica do agora, com alegria. Irmã Vanessa já pegou. Se a irmã Vanessa pegar mais, aí, de repente, vou até negociar com ela a isenção da prova. O índice aparece, o índice, só para ir no coração da sua esposa. Gente, vou tomar um café com índice com a irmã Vanessa no dia 19, né? Não fiquem com ciúme, não, né? Já estou planejando tudo. Vou lá em Lowell, dia 19, Jesus, estou contando o dedo. Também vou lá no dia 15 ou no dia 16, vai ser com o pastor Juarez, lá em Débora. Pastor, dessa vez eu não perco o senhor, não, pastor Juarez. Não te deixarei enquanto me abençoa. Pastor Juarez está rindo, né? É que tivemos um desencontro terrível em Débora no mês passado, mas mês que vem, eu estou agarrado com o senhor, pastor.
O senhor vai ser o anjo. Eu não vou me agarrar na borda do seu vestido. Gente, presta atenção. O ano aceitável fala de sacrifício. É uma expressão figurada que aponta para o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E o texto de Gênesis remonta o quê? Profeticamente, tipologicamente, o que Jesus faria. Agora, anote aí. Talvez você não está conseguindo pegar. Abraão iria sacrificar Isaac. Lembra-se disso? Mas Deus viu no coração de Abraão a sinceridade que ele estaria disposto a abrir mão do seu próprio filho. Mas Deus não aceitou o sacrifício de seu filho, porque Deus não é louco de aceitar sacrifícios de tolos, como já falamos em uma das nossas aulas. Então, tinha que acontecer algo para que o sacrifício, tipológica, profeticamente, fosse realizado. Era suposto aparecer um cordeiro. Só que o cordeiro não estava ali. Apareceu o quê? O carneiro. Anote aí. O cordeiro é o objeto completo do sacrifício. Mas o carneiro é o substituto. É o símbolo de Cristo como nosso substituto na cruz do Calvário. Ou seja, era suposto eu e você sermos o cordeiro a ser imolado na cruz. Mas quando aparece o carneiro, o Pai está nos ensinando o seguinte: lá no futuro vai vir alguém que vai tomar o lugar do Luiz Prestes, do Wilson, da Meire, do Juarez. Por isso que eu coloquei o carneiro, porque o carneiro significa substituição. O cordeiro significa sacrifício de entrega, que é o significado da palavra holocausto. A palavra holocausto quer dizer sacrifício de entrega. Aí Jesus, lá em João 29, ele cumpre os dois. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus completa a profecia nos dois sentidos. Tanto o cordeiro que seria entregue como holocausto, como o carneiro que viria tomar o nosso lugar. Então, anote aí. Carneiro fala de substituição. Ou alguém aqui subiu a cruz? Você subiu a cruz? Alguém aqui subiu a cruz? Não, nenhum de nós. Então, aquele carneiro apontava quem? Cristo nos substituindo. Todos entenderam, gente? Por isso a expressão o ano aceitável, né, do Senhor. O ano aceitável. Ô, pastor Juarez! Porque lá com Abraão ele não aceitou. Aí está, aí está. Pastor Juarez, eu não vou deixar o senhor no prejuízo, não. Lhe dou 50, tá? Para o pastor sorrir hoje e ir para a cama mais alegre. Poxa, não ganhei 75, mas ganhei 50. Gente, aqui ninguém perde nada. Se você abre a sua santa boquinha, mesmo que vai errar, você pode até acertar. Então, o pastor Juarez está recebendo aqui 50 para ajudar, né? Depois o pastor Juarez vai se assustar quando vê o final da nota. Uou, como é que eu fechei com 100? Tem por quê, né? Se fechou com tudo 100 é porque batalhou e está aí, merecendo. Todos estão me entendendo, gente? Agora, vamos ser sinceros. Não é querendo colocar temor nem preocupação. Vocês estão percebendo que interpretar a Bíblia não é uma tarefa muito fácil? Quem está percebendo? Interpretar corretamente. Alô? Quantos de vocês estão percebendo que interpretar corretamente a Bíblia não é uma tarefa muito fácil? Alguém está percebendo isso? Agora, coloca a mão na cabeça e para pensar. Quantos obreiros, gente bem intencionada, estão tomando os púlpitos, pregando, ensinando e interpretando a Bíblia de forma que não tem nada a ver? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu tenho pensado nisso nos últimos 50 anos. E digo, meu Deus! Você já esteve ouvindo uma pregação, mesmo que você não tenha uma noção básica de hermenêutica, vocês já estiveram ouvindo uma pregação que não cai bem, nem no ouvido, nem no coração? Alguém já teve essa experiência? Você está ouvindo ali uma pessoa usada mesmo, uma eloquência maravilhosa, mas, de repente, a mensagem não bate nem aqui dentro e nem aqui dentro. Alguém já teve essa experiência? Analisa agora.
Um aluno de uma outra turma disse: "Ih, pastor, estudar teologia me faz crítico." Não, não pode nos fazer críticos, mas nos faz criteriosos. Não é qualquer coisinha que a gente vai engolir e dar glória a Deus. Glória a Deus! Não, não, não. A gente vai analisar e conferir se a Bíblia encaixa aquele contexto. Se não encaixa, você vai dizer assim: opa, tem um negócio aí errado. Tem um negócio que não está encaixando. Na verdade, nos faz sábios e prudentes. Isso aí, pastor, isso é muito sério. E nós estamos vivendo um tempo tão perigoso que, infelizmente, algumas igrejas estão dando o púlpito para qualquer um. E eu louvo a Deus os pastores que hoje estão tendo aquele cuidado. Gente, não é querendo discriminar, não. Dar o púlpito hoje para qualquer um está complicado, gente. Está muito difícil. Se der, arrebenta com a igreja inteira. Irmão Elton. Ô, pastor, analisando assim, ó, já que nós estamos estudando hermenêutica, a palavra de Deus fala que o ministério foi dado um para os apóstolos, outro para os profetas, outros para doutores, outros para mestres e outros para pastores. Na luz da hermenêutica, se a pessoa não procurar um mestre para estudar, porque a própria Bíblia instituiu essas pessoas, aí nós ficamos naquele âmbito que o Espírito Santo vai revelar, e lê a Bíblia 260 vezes, mas nunca procurou um professor teológico que realmente tenha teologia, o estudo sobre Deus, não total, porque no céu que nós vamos descobrir a totalidade, ficar praticamente impossível ele discernir a Bíblia ou entendê-la na profundidade. Em outras palavras, hoje, não se assuste que eu vou dizer, não. Está sendo gravado e não tenho nenhum receio de errar o que eu vou dizer, porque eu vou falar com conhecimento de causa, humildade, temor e tremor na presença de Deus. São raras as igrejas que reconhecem esses ministérios de Efésios 4:11. São raras as igrejas que se preocupam com os dons ministeriais, porque isso são dons ministeriais, tá? Não é hierarquia, não é título, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Se você lê pelo contexto, está se referindo a dons ministeriais, tá? Uma pessoa pode ser, no título, um diácono, mas ministerialmente tem o dom de apóstolo. A pessoa pode ser um evangelista no título, mas ela é ministerialmente um mestre. Está raríssimo hoje encontrarmos igrejas que valorizam os ministérios do filho, ou seja, os dons ministeriais. Há escassez de ministérios, dos 5 ministérios de Efésios 4:11. E por haver essa escassez, o povo de Deus, infelizmente, continua e vai continuar, infelizmente, errando. Deus não quer isso. Mas quantas são as igrejas e os pastores que estão se despertando para que a existência desses 4 ou 5 ministérios possam estar fluindo nas nossas igrejas? Uma das razões que temos hoje disputas de inveja e ciúme ministerial é porque não se identifica esses ministérios dentro da igreja. Aí vem aquele irmão que se acha, poxa, eu estou aqui há 20 anos e esse aqui está 2, está fazendo mais do que eu, qual o problema? Não, eu tenho digamos, cadeira cativa aqui porque eu estou aqui há 20 anos, ele está só 2 anos. Esse é o problema. Ele não identifica naquele irmão que o ministério que ele tem não é o mesmo dele. É aquele ministério que precisava fechar. Tá? Eu vou apresentar a vocês na próxima aula um quadro, um diagrama sobre a importância desses ministérios na igreja e por que temos tantos problemas de ciúme e inveja entre os obreiros. Deixa eu fechar, vou usar mais 10 minutinhos para a gente fechar, que temos que corrigir esses exercícios, tá? Já falamos sobre a lei da dupla referência. Olha só. Observe com atenção e com frequência nos livros proféticos, ocorre muitíssimo essa lei. Saberá o leitor discerni-la para evitar confusão? Os livros proféticos trabalham muito com isso. Aí vem lá, o ensino bíblico explícito e implícito. O ensino explícito é aquele que está presente, que está declarado abertamente no texto. Exemplo, e o Senhor estava com José. Nós vemos isso em Gênesis 39:2, 3, 21 e 23. Está ali, está todo mundo enxergar. Agora, o ensino implícito é que está nas entrelinhas.
O ensino implícito é aquele que está presente do texto, mas não está abertamente declarado no texto. Presta atenção aqui. No livro de Esther não existe a menção do nome de Deus. Quem de vocês sabiam que o único livro da Bíblia que não menciona o nome Deus? Alguém sabia disso? Alguém sabia? Só pastor Juarez? Anote aí. O livro de Esther é o único livro das Escrituras Sagradas que não menciona o nome Deus. Procure toda a Bíblia. Esther não tem. Interessantíssimo. Mas a presença, o controle de Deus está de capítulo a capítulo, de capa a capa, no livro de Esther. Vamos com os exercícios? Vamos lá? Vamos tentar fechar todos eles? Pelo menos até a página 14. Até a página 14. A página 15, nós vamos corrigir na próxima aula. Anote aí, na próxima aula vamos corrigir os exercícios da página 15. Página 15, anote aí, página 15, página 17, página 18 e página 19. Anote aí, próxima aula, vamos corrigir os exercícios da página 15, o que sobrar, né, na página, porque ele é a continuação da página 14. Então, anote aí, vamos corrigir da página 15. Pastor, a 15 já foi. Já foi? Tem certeza? Eu tenho. Já, pastor, o senhor mandou até no grupo. Maravilha, maravilha. Então, página 17, vamos agora entrar na página 17. Então, página 17. Página 19. 17 e 19, isso. Desculpe, página 17 e 19, vamos entrar agora. 17 e 19. Trabalho de casa, então, presta atenção, trabalho de casa. Página 27, 28, 29 e 30, ainda que nós não tenhamos discorrido da matéria, mas aí você tem que ler, tá? As páginas 19, anote aí, páginas para ler. 19, 20, da 19 a 27, páginas para ler. Para ler. Da 19 a 27. Os exercícios da 27 a 30. Anotaram? Páginas para ler, da 19 a 27, e os exercícios das 27 até 30. Anotado? Repito de novo. Para ler, da 19 a 27. E para os exercícios da página 27, 28, 29 e 30. Vamos lá, usar mais 10 minutinhos para fechar a aula. Vamos corrigir, então. Página 17, 18 e 19. Vamos lá. Tamo junto? Tamo junto? Vamos lá. Página 17. Assinale com um X uma única alternativa correta. Gêneros literários da Bíblia. Qual é a correta alternativa? Qual a letra? Que silêncio. C. Alô? C. C. Número 1, letra C. Letra C. Cuidado, aqui tem muita pegadinha. Você tem que ler com atenção. Então, número 1, letra C. Carta Revelação, Drama, Leis, Provérbios e História. Número 2, livros que contêm revelação. Facílimo. D. Qual a letra? D. D de dado. Ezequiel, Apocalipse, Zacarias e Daniel. Número 3, exemplos de biografias bíblicas. Qual a letra? A. A de Antônio. Moisés, Paulo, Jesus e Abraão. Número 4, no texto bíblico temos duas coisas principais. Olha a pegadinha aqui. Número 4, com a letra? D. D. Mas o Elton está fazendo cada golaço de cabeça e de olho fechado ainda. Número 4, letra D, as palavras isoladas e a mensagem. Número 5,
É o gênero literário que ocupa maior espaço na Bíblia. Qual a letra? C. C. C de casa, história. 2. Marque com C para certo e E para errado. Número 1. Qual é a letra? Certo ou errado? Certo ou errado, número 1? C. Errado. Errado. O exegeta deve, não é às vezes, deve ser um atento observador. Vocês estão entendendo? A diferença está no às vezes. O às vezes, então, fez a declaração errada. Então, número 1, errado. Número 2, certo ou errado? Errado. Errado. Por que errado? Aramaico, hebraico e grego. E grego. O erro está no latim. O latim não é uma língua bíblica. Número 3, certo ou errado? Número 3, certo ou errado? Errado. Errado por quê? É isolado. E não é morfologia, é sintaxe. Então, número 3, errado. Número 4, certo ou errado? Errado. Errado, errado. Número 5, certo ou errado? Certo. Certo. Então, só para recapitular rapidinho. Voltando lá. Assinalar com X. Número 1, C de casa. Número 2, D de dado. Número 3, A de Antônio. Número 4, D de dado. Número 5, C de casa. Marque C para certo e E para errado. Número 1, errado. 2, errado. 3, errado. 4, errado. 5, certo. Tudo certinho, tudo nos eixos? Anotaram tudo aí? Alguma dúvida? Maravilha. Virando a página 19, para fechar. Virando a página 19, para fechar. Número 1, qual é a letra? A. Letra A de Antônio, Efésios 1:13. Número 2, qual é a letra? C. C de casa, 2 de Coríntios 2:14. Número 3, qual a letra? D. D de dado, Colossenses 2:14. E agora, por eliminação, é fácil demais. Letra número 4, qual a letra? B. B de bola. Vou acertar essa. Se o irmão Elza não acertar essa, eu faço gol nele agora. Vamos lá, recapitulando. 1, letra A. 2, letra C. 3, letra D. 4, letra B. Tudo certinho, gente? Recapitulando para ninguém depois dizer que o leite derramou e você não viu a vaca gritar. Ler das páginas 17 ao 27. Anotado? Ler das páginas 19 ao 27. E fazer os exercícios das páginas 28, 29 e 30. Lembre-se que é a nossa... Isso, maravilha, irmão. Wilson, é a nossa penúltima aula. E a última aula será no dia 12 de julho, com a nossa provinha. Vamos agradecer a Deus? Irmãos, Deus, nesta noite, falou conosco através desta aula, nos despertou a entender da grande necessidade de conhecermos, pelo menos, uma base da hermenêutica para não cometermos certos erros. Deus falou com você? Comigo falou demais. Demais mesmo. Então, vamos agradecer ao Senhor, né, por esta aula, pedir com que Ele abra as nossas mentes, mais do que nunca, e nos desperte a não ficarmos na superfície, senão na profundidade da sua palavra. Pastor Juarez estará nos despedindo com uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor pela sua bondade e pela sua misericórdia. Lembrando que na próxima aula, permitindo Deus, já estaremos no mês de julho, dia 5 de julho, né? Então, desfrute aí do abençoado feriado de 4 de julho, que vai ser segunda-feira. Vai à praia, vai acampar, aproveite aí o calorzão que está arrebentando aí em cima
no norte, aqui nem se fala, né? Aqui é calorzão e tempestade, calorzão e tempestade. Mas aproveite aí o 4 de julho com a sua família, tenha aquela alegria do Senhor, que é a nossa força. E pastor Juarez, então, nos despedindo agora com uma palavra de oração. Pastor Juarez. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento nós te damos graças por mais um privilégio, por mais uma oportunidade, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações, por tudo que aprendemos, que a graça do Senhor permaneça sobre a vida do teu servo, pastor Luiz Prestes, sobre a nossa vida que estamos aprendendo. Senhor, que o teu Espírito continue iluminando a nossa mente, o nosso entendimento e nos faz crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E eu te peço nesse momento também em favor de cada família aqui Aleluia. representada, Senhor, vá de encontro às necessidades, levando paz, levando saúde, levando alegria, levando renovo, e que nós juntos permaneçamos firmes, meu Senhor. Continua conosco no restante dessa semana. Lembramos da irmã Maria Luísa. Senhor, completa a tua obra na vida da tua serva. Tu podes tocar nos ossos, tu podes fazer o que a medicina não tem condições de fazer. É verdade, Senhor, Deus. receba a nossa oração, receba a nossa gratidão, nosso pedido, no nome do Senhor Jesus. Amém. Só para terminar, quero agradecer as orações dos irmãos, tá? Se você ainda não fez o pagamento pelo mês de junho, tem tempo, até dia 30, na quinta-feira você pode fazer, agradecemos. E agradecemos as suas orações, né? Como o pastor Juarez acabou de orar, a medicina já decretou que minha esposa é um caso impossível para a medicina. Minha esposa foi desenganada pela medicina. Não se pode fazer a cirurgia, porque se fazer a cirurgia vai comprometer a tíbia, o osso da perna. Então, minha esposa já está pela medicina completamente desenganada pelos médicos. Mas agora, mais do que nunca, nós cremos no milagre. Agora nós cremos para valer. Sempre criamos, mas agora cremos de fato que acabou todos. Ela está aqui conosco, está com cadeira de rodas, não anda, irmãos, não anda, tem que ser com cadeira de rodas, com carrinho, mas agora nós acreditamos e cremos mais do que nunca que Jesus vai fazer um milagre. Conto com as vossas orações, irmãos. Eu vou dar o testemunho e vou filmar minha esposa andando para a glória do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Obrigado desde já e vamos para o nosso lema. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, A a glória glória e o poder. Muito obrigado. A paz do Senhor, uma ótima semana. Ótimo feriadão de 4 de julho. Dia 5, terça-feira, estamos aqui de volta. Em o nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. A paz Você de todos.